Queridos, nós vamos orar para iniciarmos essa palavra. Ore comigo. Senhor, mais uma vez estamos neste lugar para adorarmos o Teu nome, Senhor, mas também para ouvirmos a Tua voz, porque temos convicção plena que Tu és o Deus, o prometido às nações, aquele que veio e há de voltar, Senhor, para buscar a Sua igreja. Que nesta noite Teu Espírito mova de forma soberana neste lugar, para que a palavra seja compreensível, Senhor, e fique gravada em nossos corações. Dá-nos, Pai, a revelação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, irmãos. Nessa noite eu quero chamá-los a atenção para uma grande promessa de Deus para as nossas vidas. Uma promessa maravilhosa que se cumpriu há 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus, o próprio Deus, nasceu para que nós pudéssemos, alcançados por Ele, louvar o Criador e um dia estarmos ali na glória. É o nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que nos amou primeiro, aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida, aquele que olhou para as nossas almas e não levou em conta os nossos erros, mas nos amou primeiro e dispôs-se a nascer para que nós pudéssemos hoje, congregados, adorar e glorificar o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós sabemos que Jesus é o próprio Deus, é o Senhor que vive no coração dos fiéis, é aquele que nos amou primeiro, aquele que tem cuidado para com as nossas almas. Amados, o foco da nossa vida sempre será Jesus. Aqueles que querem estar na glória, aqueles que amam o Senhor, o foco da sua vida é Jesus. E nessa palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção, irmãos, para uma situação que infelizmente é comum hoje no meio da sociedade, mas que o Senhor Jesus chama-nos para uma mudança de vida, para uma rota diferente, que o Senhor Jesus nos chama para uma nova realidade sobre a face da terra. Às vezes, amados, quando nós olhamos para Cristo, nós enxergamos o Senhor Jesus de uma forma muito errada. Nós relativizamos o pecado, nós achamos que o pecado, tudo bem, é aceitável, mas quando você olha para aquilo que a palavra diz a respeito de Cristo Jesus, eu quero usar uma palavra: Jesus é radical. Jesus é radical. É certo, irmãos, que Ele é o amor, Ele é a própria essência do amor. O amor resume-se em Cristo Jesus. Cristo é o amor. Mas Jesus também é radical. Ele exige daqueles que o amam que vivam segundo os seus preceitos, segundo a sua verdade. E quando nós lemos a palavra e queremos ouvir a palavra, o grande problema, amados, é que nem sempre queremos ouvir a palavra, mas queremos ouvir aquilo que nos é agradável. A palavra de hoje, provavelmente para alguns, ela não será agradável, porque muitos querem ouvir apenas a respeito da bondade, da misericórdia, do amor do Senhor. Mas nós não podemos esquecer do Jesus radical. Radical pelo fato de amá-lo acima de todas as coisas, quando você estava mergulhado em toda sorte de pecado. Radical porque Ele exige de nós uma vida segundo os seus preceitos. Radical porque Ele deu a sua vida numa cruz. E radical porque ressuscitou. Amados, isto é a essência de Jesus, é o poder do Senhor, é a glória do Todo-Poderoso. E nós precisamos estar atentos a esta realidade para vivermos a vontade do Senhor. É uma vontade sempre firme. Ela não balança nem para a esquerda nem para a direita. A vontade do Senhor é reta, é justa, porque Ele é reto, Ele é justo. Oh, glórias! E eu quero chamá-los a atenção para o texto bíblico, Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9. Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9. Eu quero que vocês estejam atentos a um Cristo radical, a um Jesus
que exige. Há um Jesus que quer ver mudança de vida nos seus seguidores. Ouça o que disse Cristo Jesus. Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés serem lançado no fogo eterno. 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Quando você ouve essa palavra, você vê um Cristo sério, um Cristo radical, um Cristo firme, um Cristo exigente, um Cristo que não abre concessões para o erro, mas que de uma forma clara, creio eu que todos aqui conseguem entender esta palavra. Um Cristo de uma forma clara exige de cada um de nós uma vida segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade. E esta é a vontade do Senhor, irmãos, que nós possamos cumprir a sua verdade e vivermos a sua verdade. Mas quando eu afirmo que Jesus é radical, eu sei que as pessoas não gostam muito dessa palavra, mas de fato é. As pessoas preferem ouvir que Jesus é amor, também o é. No entanto, amados, quando nós olhamos para esse texto, ele nos assusta um pouco. E para aqueles que estão mais atentos à palavra, até tira-lhes o sono, porque a palavra é forte, a palavra de Cristo é forte. Irmãos, é preciso entender algo. Cristo está colocando diante de cada um de nós que aqueles que dão vazão ao pecado, que vivem no pecado, estão condenados ao sofrimento. E é necessário entender ainda, irmãos, um detalhe. Ninguém mais do que Jesus sabe quão terrível é o inferno. Se você acha que o inferno é terrível, Jesus sabe muito mais. Na verdade, Jesus conhece de perto, a ponto de, entenda, quem criou o inferno foi Jesus. Jesus é Deus, Deus é Espírito. Quem criou o inferno? Jesus. Portanto, amados, o inferno é um local criado pelo Senhor para aqueles que são desobedientes, e ninguém mais do que Cristo Jesus sabe quão terrível é aquele lugar. E Ele fala-nos de uma forma clara a respeito da necessidade de uma mudança radical de vida. A palavra é forte, irmãos, é forte. Mas precisamos entender que nós não podemos de forma alguma vivermos na prática do pecado por melhor que ele seja. É certo que muitos vão de falar, mas sabe como é que é? Deus entende, todo mundo erra, Deus é amor. Você acha que Deus vai me deixar sofrer no inferno? Acho, tenho certeza. Porque o inferno foi criado por quem? Pelo Senhor. Para quem? Para estes que não se encaixam nessa palavra do Cristo radical. Irmãos, esta é a realidade. Uma realidade que muitas vezes nós não queremos vê-la, haja vista que Cristo em alguns aspectos mostra-se firme. A sua palavra é até chocante. É uma palavra vívida, forte, assustadora, extremamente assustadora. E eu quero com os irmãos discorrer a respeito desse texto nos próximos momentos, para que nós possamos entender, irmãos, a necessidade, da urgência de vivermos em santidade, de vivermos a verdade de Cristo, de abraçarmos o Senhor com todas as nossas forças, certos que, se abrirmos mãos do Senhor, vamos cair. Irmãos, nós não podemos de forma alguma abrir mão do Senhor para agarrarmos os momentos de prazeres desta terra.
momentos de prazeres pecaminosos. Não deixe Cristo pelo prazer momentâneo. Não deixe Cristo, mas ame o Senhor com todas as tuas forças. Ame o Senhor porque Ele pode mudar a vida daquele que crê. E eu quero chamá-los a atenção para alguns aspectos desses 2 versículos. Diz a palavra: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Ainda, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no inferno de fogo. Dá para você entender o que Cristo está falando? Dá para você compreender? Não é palavra de pastor, não é palavra de apóstolo, não é palavra de profeta, são palavras de Cristo. Literalmente de Cristo. O Senhor, que é o amor, mas também Ele é radical nas suas posições. E primeiro aspecto, eu quero chamá-los a atenção, pois o tropeço é real. Eu sei, amados, que nós vamos tropeçar. Eu sei que nós vamos errar. Eu sei que eu erro, que você erra. Eu sei que nós estamos, de certa forma, sujeitos ao pecado. Mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar, vai errar em algum momento. No entanto, amados, nós temos que observar atentamente a nossa vida para resistirmos até as últimas consequências o erro. A palavra diz: se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar. Veja, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar. Quando nós amamos verdadeiramente a Cristo, quando o amor do Senhor na nossa existência, ele sai a ponto de ser visualizado por aqueles que nos conhecem, a ponto de refletirmos a imagem do Senhor. A partir do momento que nós amamos a Cristo dessa forma, irmãos, nós vamos com certeza vigiar para que a nossa mão, para que o nosso pé, o nosso olho, de forma alguma, venha satisfazer ou nos conduzir, ou permitir que toquemos no pecado. Mas quando nós amamos a Cristo, nós vamos resistir às fontes de tropeço e vamos observar a vontade do Senhor e trazer a nossa vida para os pés de Cristo Jesus verdadeiramente. E, amando a Jesus acima de todas as coisas, vamos vigiar o máximo possível para que a mão não seja cortada. E o que é a mão? Representa as ações, o agir. Como são as tuas ações diante do Senhor? Como são as tuas ações? O Senhor diz que é melhor cortar a mão. É melhor cortar, irmãos. Veja a seriedade de Cristo Jesus. Jesus não está aqui para impactar as pessoas. Jesus não estava naquela época falando aos seus ouvintes para impactá-los, não. Jesus estava falando, expondo uma verdade profunda, real, com consequências eternas. E é essa verdade que nós estamos trazendo a vocês nos dias atuais. Portanto, as nossas ações, como nós agimos, é preciso que esteja segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Todo-Poderoso. A palavra diz ainda a respeito do pé: se a tua mão ou o teu pé, se teu pé te faz tropeçar. Mas o que significa o pé? O pé te leva, o pé te conduz. Entenda, são os teus caminhos, os teus caminhos. Sabe qual deve ser os nossos caminhos, ou o nosso caminho? Jesus. Servo de Deus não tem caminhos aleatórios. Servo de Deus anda no caminho, o caminho é Jesus.
Servo de Deus não desvia-se por atalhos, ele não pega outras rotas. O GPS do servo de Deus aponta o caminho certo, e o caminho certo é Jesus. É por isso que o Senhor diz, amados, de forma tão clara, se o teu pé te faz tropeçar, se o teu pé te faz tropeçar. Mais à frente ele fala a respeito do olho também. Fala a respeito do olho, irmãos. O olho, querido, representa os nossos desejos, aquilo que nos encanta, aquilo que enche a nossa mente. O que é que ocupa a tua mente? Cristo, o radical, ele exige que a tua mente seja ocupada com Ele. Pois somos templos do Espírito, morada do Espírito. Se somos templo e morada do Espírito, nada pode ocupar a nossa mente, nosso coração, nosso ser. A nossa vida é consagrada exclusivamente ao Senhor e devemos viver, irmãos, da forma que Ele quer. Eu quero ainda afirmar, se alguma coisa tem te afastado de Deus, corte. O que é que te afasta de Deus? Corte. O que é que te separa de Deus? Corte. Lança fora. É melhor você estar sozinho, solitário, sobre a face da terra, mas cheio do Espírito, preparando-se para um dia estar na glória, do que cheios de amigos, cheios de companheiros e longe de Cristo Jesus. Se as amizades, portanto, elas te atrapalham a andar, corte as amizades em nome de Jesus. Jesus é superior a tudo na nossa vida. Se é o celular que te atrapalha, quebra o celular, joga fora, dá uma retada nele. Você não vai morrer porque não tem uma porta aberta para o pecado. Se você não consegue controlar, quebra, joga fora. Se é a televisão, quebra, joga fora. Ou seja, aquilo que te faz afastar do Senhor, jogue fora, corte, porque é assim que o Senhor fala. Amém? Quais as atitudes, quais os caminhos, quais os olhares, o que é que te faz tropeçar? O que é que te faz tropeçar? Corta. Joga fora, porque o Senhor diz, é melhor entrar sem esses órgãos ou membros, do que tê-los e cair no lugar que Jesus criou para aqueles que não querem saber dele. E a palavra diz que o inferno é um lugar terrível, de intenso sofrimento, portanto, fique atento a essa realidade. Mas seguindo o texto, irmãos, a palavra diz, corta-o e lança-o fora de ti, arranca-o. Veja como Cristo é incisivo. Veja como a palavra do Senhor é forte. Veja como a palavra de Cristo é até chocante. Porque o Senhor não usa de meios termos, de eufemismo. Mas o Senhor manda ver na lata. Como dizia alguém, manda ver na lata. As consequências de não observar a vontade de Cristo Jesus. É evidente, amados, que aqueles que amam a Cristo Jesus já sabem disto, porque morreram para si mesmos. Aqueles que amam Jesus renunciaram à sua vida, renunciaram tudo quanto têm, para que o nome santo do Senhor seja exaltado, seja exaltado. Amados, a linguagem drástica, forte, vívida, radical de Cristo Jesus, ela tem um propósito para que nós possamos enxergar o quão terrível é o pecado. As consequências terríveis do pecado. As consequências do pecado. Satanás não é teu amigo, os demônios não são nossos amigos. E toda sorte de engodo satânico,
que gera pecado e que te puxa para o pecado, não vem de Deus. Não vem de Deus. Eis aí o corta, eis aí o arranca, eis aí o joga fora. Irmãos, nós somos chamados para vivermos a santidade do Senhor, a santidade de Cristo. O Senhor nos diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Conhece o texto? Sem santidade é impossível ver a Deus. Jesus não erra na sua palavra. O Espírito Santo não erra nas suas afirmações. E Deus também, com certeza, não erra nas suas atitudes. Portanto, se a palavra diz que é pecado, se a palavra diz que não é bom, se a palavra diz que nos afasta do Todo-Poderoso, se a palavra diz que as consequências são terríveis, leve Deus a sério, em nome de Jesus. Não leve o pastor a sério, leve Deus. Leve Deus a sério em nome de Jesus. Porque os dias estão chegando ao fim. Os dias estão chegando ao fim, irmãos. Meu Deus do céu. E nós precisamos estar atentos a esta realidade e vivermos firmados em Cristo Jesus. Com firmeza em Cristo. Eu tenho convicção, amados, que quando nós optamos pela santidade, por fazer a vontade do Senhor, muitas vezes essa decisão terá dores. Ela produzirá dores na vida da gente. Porque é necessário que deixemos coisas que nos são agradáveis, coisas que enchem o nosso coração, que nos satisfazem, para que Cristo Jesus seja entronizado, que essas coisas sejam tiradas, varridas da nossa vida, para que esse lugar seja ocupado pelo Espírito Santo do Senhor, igreja. Irmãos, a nossa vida, ela precisa ser marcada pela renúncia, a renúncia diária. Nós temos que renunciar ao nosso eu. Nós temos que deixar aquilo que nos agrada em segundo plano para que a vontade do Senhor fique em primeiro. E algumas coisas que nos agradam, elas precisam ser arrancadas e jogadas fora, em definitivo. Caso contrário, é impossível que haja o agir, que haja o mover do libertador de Cristo Jesus de fato na nossa existência. Que experimentamos Cristo, que experimentamos as bênçãos do Senhor, que experimentamos aquele que foi prometido às nações, prometido a você, que experimentamos o agir grandioso, maravilhoso de Deus. Às vezes as pessoas questionam-se: eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ver Deus, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo de Deus. Ou seja, elas se acham um zero à esquerda em relação a Deus. Mas você já parou para pensar e analisar a tua vida? O que é que enche o teu coração e você não tem deixado fora, lançado fora, arrancado, cortado? Se você não cortar, não jogar fora, não vai ouvir Deus nunca. E o teu coração será tomado por trevas. E as trevas trazem inconsistência, tristeza e outras tantas situações que levam o homem até ao desespero, irmãos. Portanto, renúncia é uma realidade. É preciso renunciarmos às nossas atitudes. Renunciarmos, irmãos, quem sabe, às nossas tradições familiares. Às vezes é preciso renunciarmos às nossas amizades. Renunciarmos uma série de fatores que nos afastam de Cristo. E hoje é tempo de recomeço. Hoje é tempo de recomeço. O que eu estou falando para a igreja nada mais é do que expor a palavra de Jesus. Nada mais é. É só ler o texto bíblico. Nada mais do que isso. Ouça o que Cristo diz à igreja. Ainda diz a palavra: melhor entrares na vida do que seres lançado no inferno de fogo. Irmãos,
Eu sei que quando nós falamos de inferno, ele traz uma repulsa, nós não gostamos. As pessoas nem aceitam, nem acreditam nisso. As pessoas acham, o inferno é aqui na terra mesmo, olha só a minha vida, olha meus problemas, minhas dificuldades, minha falta de dinheiro, minha isso, minha aquilo, minhas enfermidades e 1000 problemas. Eis o inferno. Não. Quem fala isso para você é Satanás. Satanás é que faz esta afirmativa. Jesus, em lugar nenhum, afirmou que o inferno é isto que a sociedade entende. Em lugar nenhum na palavra você encontra que o lago de fogo são os problemas do dia a dia. Em lugar algum da palavra, amados, há esta afirmativa, mas Cristo, ele diz textualmente, literalmente, compreensível, totalmente compreensível, sem meias palavras, sem complicações. Não é necessário você pegar um dicionário, não é preciso ir até sei lá quem e perguntar como é que é essa história. Não! Porque Jesus falou de forma muito clara, e eu quero ler mais uma vez com os amados. Diz a palavra, versículo 9, segunda parte. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno. Segunda parte do versículo 8. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Dá para compreender a simplicidade de Cristo Jesus, porém, a palavra forte, incisiva, radical de Cristo, dá para entender? Levem Jesus a sério. Levem Jesus a sério. Quando eu estava preparando essa palavra, eu deparei-me com algo que eu nunca tinha pensado antes. Esse texto, são palavras de Cristo. Mateus transcreveu as palavras de Cristo Jesus. Mas quem está falando da existência do inferno é Jesus, não é Mateus. E quando você analisa um pouco mais, e isso às vezes passa desapercebido, nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus. E quando nós olhamos para esse aspecto, quem fez o inferno foi Jesus. Jesus é o criador do inferno. Portanto, se Jesus afirma que aqueles que não querem saber dele serão lançados no lago de fogo, no inferno, Jesus está falando de algo que ele conhece mais do que ninguém. E Jesus sabe quão terrível é o lugar que ele criou para os desobedientes. E a palavra nos alerta sobre como esse lugar é terrível, é tenebroso. Portanto, nós temos que acatar o conselho de Cristo. Na verdade, não é um conselho, a ordem de Cristo Jesus. É certo, irmãos, que quando Cristo diz para cortar a mão, pé, arrancar olho, não é para mutilar o corpo, não é nesse aspecto, é no aspecto espiritual. É para você deixar o pecado, é para você deixar as ações pecaminosas, os costumes pecaminosos, aquilo que enche a tua mente, mas não é de Cristo. É para deixar tudo aquilo que te afasta do Senhor. Porque se você chegar em casa hoje, Jesus falou para cortar a minha mão, porque a minha mão me faz errar. E você corta a tua mão, você vai ficar apenas maneta. Eu acho que a palavra é maneta. Se você cortar o teu pé, você vai ficar perneta. E se você arrancar teu olho, misericórdia. Aí a coisa complicou, nem sei o que é. Mas é por aí. Você vai ficar cego, né? Claro. Mas não é isto que o Senhor está falando. É para você estar atento. É para você viver a verdade de Cristo. É para você amar o Senhor acima de todas as coisas. É amar. O amor do Senhor nos leva à obediência. E quando nós obedecemos, nós nos alegramos em Cristo. E quando nós nos alegramos em Cristo, a paz do Senhor enche o nosso coração. É simples assim, irmãos. E não é o pastor Elias que afirma isso para vocês. Creia no bom pastor Jesus Cristo.
É Ele que afirma essas verdades para cada um de nós. Nós, a partir do momento que entendemos quem é Jesus, vamos viver com os nossos olhos voltados para a glória do Senhor. Com nossos olhos fitados em Cristo. Quando a nossa visão, amados, em apenas honrar e glorificar o Criador, nós vamos buscar com todas as forças vivermos a santidade que nos separa do pecado, a santidade que leva-nos a viver uma vida que seja agradável ao Senhor, mesmo que não agrade a esposa, filho, esposo, pai, mãe, a sociedade, mesmo que estes não sintam prazer em você, pelo fato de você ser santo, mas é melhor sentir Jesus e que Cristo tenha prazer na tua vida, porque é Jesus que pode te lançar no lago de fogo. E esta é a ordem correta. Jamais inverta, jamais coloque Jesus em segundo plano. Jesus precisa estar sempre entronizado no alto, no lugar mais especial da nossa vida. E ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aí vem as demais coisas. Deus te abençoa com casamento, Deus te abençoa sobre a face da terra, Deus te dá saúde, alegria, paz, mas primeiro é Deus, é a fonte das nossas bênçãos. Jamais esqueçam disso. Queres a bênção do Senhor? Busque o Senhor, busque o Senhor. A partir do momento que nós entendemos essa verdade, nós vamos evitar o pecado. Nós vamos viver a vontade do Senhor. Nós vamos cortar tudo aquilo, as arestas da nossa vida, que leva-nos ao pecado, que leva-nos às práticas que não são agradáveis ao Todo-Poderoso. Irmãos, mais uma vez, se Cristo disse, é porque existe. Coloca isso na tua cabeça. E o lago de fogo, o lugar chamado inferno, é um lugar terrível, irmãos. A palavra diz que é um lugar de sofrimento sem par, incomparável, impossível você entender, impossível você compreender quão terrível é este lugar. E é eterno. É eterno. Mas pastor, você está me assustando. Fala para Jesus: Jesus, você está me assustando. Ou Jesus, o Senhor está me assustando. Porque é Jesus que está falando isso para você, não sou eu. Estou apenas reproduzindo as palavras de Cristo, tal qual Mateus escreveu as palavras de Cristo. Mas eu quero chamá-los a atenção ainda para um detalhe, para que nós possamos finalizar essa palavra. Às vezes nós falamos de eternidade. Só que nós somos seres mortais, muitos estão chegando próximo à morte. Na verdade, todos estamos chegando próximo à morte, já que nós não sabemos quando vamos morrer. E não conseguimos conceber essa ideia de eternidade. Quando nós pensamos em inferno, as pessoas já não levam a palavra de Cristo a sério e acham, e alguns até dizem que é um lugarzinho até legal. Não é legal. É de sofrimento eterno. Mas eternidade, amados, para que nós possamos compreender o fator tempo. Fazendo uma comparação com o fator tempo. Lembra-se do Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro? Aquela pedrona grandona, tá lá no Rio? Pense assim, imagine. É como se houvesse um pássaro meio diferente. E que, de ano em ano, esse pássaro chegasse, no tempo do inverno ou do verão, ele viesse até o Rio de Janeiro. Chegasse lá no Pão de Açúcar, passasse o bico lá umas 10, 15 vezes, aprontava o bico, passava as unhas, aquela coisa toda, afiava as unhas, batia asas e partia. Mais um ano, próximo ano, a mesma coisa, e isto infinitamente. Pensa, quando é que o Pão de Açúcar há de chegar ao solo, ao nível do solo, ao nível do mar? Deu para pensar? Vai demorar um pouquinho? Vai demorar, não vai? Quando o Pão de Açúcar se desgastar totalmente, um dia na eternidade terá passado.
Ah, pastor, mas a eternidade não tem tempo, não tem o fator tempo? Sim, não tem, mas é para você compreender quão grande é a eternidade. Quão grande é a eternidade. E Cristo diz para você: vinde a mim, porque eu vou te dar um lugar junto a mim na glória. Venha a mim, eu vou te libertar, vou te restaurar, vou mudar o teu nome, vou escrever o teu nome no livro da vida. Você estará comigo, estaremos juntos, nós estaremos felizes eternamente. Mas é preciso cortar, arrancar, jogar fora algumas situações. E as pessoas optam por não obedecer à vontade de Cristo e estão debaixo da condenação que o próprio Cristo determina. E eu quero chamá-los a atenção exatamente para isso, irmãos. Nós temos que optar pelo melhor, queremos sempre o melhor. E o melhor na nossa vida é Cristo Jesus. Ame Jesus com todas as tuas forças, com todo o teu vigor. Ame Cristo, ame Cristo, ame Cristo, a ponto de você viver exclusivamente Cristo no teu dia a dia. Ame Cristo, para que no trabalho você honre Cristo, sendo o melhor funcionário. Para que, como empregador, você honre Cristo, sendo o melhor patrão que há sobre a face da terra. Como ser social, você seja um indivíduo que as pessoas possam olhar e falar: ali vai um servo de Deus. Pode colocar ouro em pó na mão daquele camarada que é gente boa, gente fina. Honre Cristo em todos os teus atos e ações. É assim que Deus quer que vivamos a santidade. Que nós sejamos representantes dele em todos os lugares. Que nós, entendendo que somos criados à imagem do Senhor. E isso significa refletir o caráter de Cristo Jesus a cada instante. O Evangelho, irmãos, não é apenas as boas novas. Sim, é as boas novas, porém não apenas. Também é um aviso de Deus para você. É um aviso de Cristo para você. O Evangelho é um aviso que diz: muda a tua vida, corta, arranca, lança fora, para que você não vá para o inferno de fogo, para que você não seja lançado no inferno de fogo. Eis aí, irmãos, o grande alerta, o aviso de Cristo para cada um de nós. O Cristo que nos ama a ponto de nos avisar e a ponto de abrir a porta, e Ele é a porta. Amém? Que essa palavra de hoje, eu não ouvi o amém de ninguém, porque a palavra não é agradável aos ouvidos. Mas, amém. Que a palavra de hoje, irmãos, não seja vista com a radicalidade do pastor radical. Não, não olha assim não. Não olha assim. Eu queria ser radical como Jesus, mas eu não consigo ser radical como Ele ou é. Mas olha para Jesus como um ser extremamente sério, exigente, e que não abre concessões, por mais bonitinho e cheirosinho que você seja. Não abre concessões. Veja Cristo dessa forma. Veja Cristo assim. Amém? Nós não podemos brincar com o pecado, nem tampouco darmos lugar ao pecado na nossa vida, mas que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra fique gravada no teu coração. Não coloque-a naquela caixinha de coisas descartadas ou descartáveis que tem na tua vida. Não joga naquele compartimento que tem dentro da alma de cada um. Lugares de coisas descartadas. Não coloque essa palavra lá. Porque a palavra de Cristo tem peso de salvação, mas também de condenação. Estejamos atentos a isso. Amém? Vamos orar. Meu Jesus, eu te louvo, Pai, porque Tu és tão claro, porque a Tua palavra é tão contundente, porque Tu és radical em nos afirmar que sem santidade nós não podemos visualizá-lo, não podemos vê-lo, nem estarmos contigo. Muito obrigado, Senhor, por não nos deixar na penumbra, mas nos trazer a luz que revela a Tua verdade, Pai. Ô Senhor, prepara-me para que eu possa andar em conformidade com a Tua vontade.
que eu possa arrancar aquilo que não é agradável, jogar fora aquilo que não é agradável. E que assim seja com todos esses que estão ouvindo esta palavra, que hão de ouvir esta palavra, Senhor. Que sejam seletivos e procure amá-lo acima de todas as coisas, viver a tua verdade acima de todas as coisas. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se for preciso cortar, corte. Se for preciso cortar, corte. Amém? Mensagem 1382.